Olha para cada uma delas, reflete, fecha os olhos, sem pressa. Olá, tudo bem? Aqui é a Luciene. A gente vai fazer uma tiragem hoje de um pouco diferente, não vai ser de signo. E serão 3 temas e os guias e os mentores espirituais pediram para que eu abordasse, tá? Eu separei as 3 cartinhas aqui que eles selecionaram previamente. Eu vou mostrar para vocês o que vocês se identificarem. Primeira carta, carta das alianças. Segunda, carta do urso. E a terceira é a carta da cegonha. Você pode se identificar, claro, com mais de uma, fica ao seu critério. Você pode escolher uma, você pode escolher 2 ou 3. Vou colocar aqui para você ver melhor. Olha para cada uma delas, reflete, fecha os olhos, sem pressa. Vê o que cada uma delas está querendo te dizer, se você se sente bem, se você se sente mal, qual que você quer escolher. Foi? Então foi. Vou começar pela carta das alianças, tá? Vou recolher essas 2. Vamos lá. Carta das alianças. Quem escolheu a carta 25, tá? Esse aqui é um baralho cigano, esmeralda. Qual a mensagem? Mensagem para as pessoas que escolheram a carta 25, a carta das alianças. Primeira caída, a carta da cruz. Vocês estão conseguindo ver? O que mais? A carta do urso. Engraçado ela ter voltado, né? Clarifica a carta das alianças. Caixão. Caixão fala de finalidade, né? De finalização. Abaixo da carta da... Nem esperou terminar de falar. Abaixo da carta da cruz, a torre. Tô sentindo uma energia meio pesadinha aqui. Uma energia meio carregada. Carregada de coisas ruins, mas carregada de peso mesmo, de tristeza, de um cansaço muito grande. A minha energia chega... Os meus olhos estão até pesados. Vocês podem estar se sentindo dessa forma. Não sei se você está dormindo bem, se você está se alimentando bem. Mas o que eles me mostram aqui é que você está passando por um momento bem difícil. Com a carta das alianças, caixão, torre, cruz, uma simbologia bem simples de entender. Aparentemente você passou por um término e não foi um término, uma finalização fácil, né? Foi bem difícil, foi bem complicada, foi através de uma torre. Mas assim, eu tô aqui para te trazer uma mensagem de esperança, de potência e de regeneração, tá? Porque a carta da cruz, ela tá aqui com a mensagem clara da espiritualidade dizendo que tá com você, que isso que aconteceu não foi por acaso, não foi um erro do destino, não foi um acidente, não foi sei lá, porque quando a gente passa por esse tipo de problema, a gente acaba querendo colocar muitos porquês, a gente fica querendo denominar, foi por causa disso, foi por causa daquilo, ou foi culpa do outro, ou foi por culpa minha. Gente, não é sobre culpado. Uma finalização, um término, um rompimento, ainda mais pesado, não é sobre culpado, quem foi o culpado e quem foi a vítima. É sobre fatos que precisam acontecer na nossa vida. São fatos pontuais que precisam acontecer na nossa vida. E nesses fatos pontuais que há de necessidade para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, a espiritualidade fica bem perto da gente, acompanha esse processo de perto, porque é difícil, é doloroso, penoso, é cansativo, você dorme mal, você come mal, você tá mal, né? Uma mensagem de esperança para que você saiba que você não tá sozinha, você não tá sozinho, você não tá passando por esse problema. Largada, Deus dará, tá? As lições que a espiritualidade traz na nossa vida, a maioria das vezes, na maioria dos casos, é através de muita dor. Mas não é uma dor para te punir, não é uma dor para te castigar. Infelizmente, a gente está numa condição, a condição de ser humano, que a gente só aprende, só entende muitas coisas na dor. Se for devagarzinho, se for ali no calmo, se for no florido, no amaciado, se for no bonito, você concorda comigo que você não toma uma atitude? Que os afetados ali na situação não tomam uma atitude?
E muitas das vezes quando a torre vem, quando a espiritualidade intervém com um acontecimento forte, com um rompimento forte, algo fatídico, é porque, infelizmente, a espiritualidade teve que intervir. Porque você ou a outra pessoa tiveram os meios de fazer isso, mas não tiveram coragem. E é uma coisa que precisava de acontecer. O que você tem que entender é o seguinte: quando acontece uma torre na sua vida, fato grande, impactante e doloroso, antes de acontecer isso, você tem que pensar qual foi a sua parcela de responsabilidade em cima disso. Você teve tempo e você teve meios de reverter? Se você for sincera com você mesmo, você vai dizer que sim. A gente sempre tem meios. A gente sempre tem meios de fazer da melhor forma, de conversar. É porque a gente não quer tomar decisão difícil. E aí, a gente precisa passar de fase, a gente precisa amadurecer, a gente precisa continuar. A gente está num processo de evolução aqui na Terra. Se você não toma a atitude que você tem que tomar por bem, infelizmente, a espiritualidade precisa intervir. Um ciclo precisa encerrar, tanto na sua vida como dos envolvidos. E vocês não encerram. A gente, todo mundo é assim. Não tô falando só de você, todo mundo é assim. Enquanto a gente consegue ali ir levando, né, empurrando ali para debaixo do tapete para não ter que lidar com uma situação difícil e dolorosa, a gente faz isso. A gente faz isso. É humano. Mas o que a gente tem que entender é que isso aqui, esse rompimento, o término, a dor, o pesar, o sofrimento, é algo que é necessário. Necessário porque uma coisa aqui precisa ser rompida. Um ciclo aqui precisa finalizar para que outro comece. É basicamente isso. E se isso aqui chegou nesse ponto, esse relacionamento aqui, pode ser um relacionamento afetivo amoroso, pode ser um casamento, um namoro de muitos anos, ou até mesmo um relacionamento familiar, talvez de pai e filho, mãe e filha, enfim. É um relacionamento importante aqui. Isso aqui aconteceu, se a espiritualidade precisou intervir, era para que você evoluísse, é para que você evolua. Como que você vai evoluir se você não tira essa mochila pesada das suas costas que você e provavelmente a outra pessoa também não quer mais carregar? E cara, sinceramente, quando a gente não quer mais carregar um peso, quando aquilo tá pesado demais, tá penoso demais, tá doloroso, não tá mais bom, é porque tem coisas que chegam ao fim. E a vida é sobre isso. A gente nasce, a gente vive e a gente morre. Então, assim, nada é pra sempre. Há ciclos, são ciclos. A nossa vida é cíclica. Infelizmente é isso. Vamos ver o que mais tem aqui. Clarifico a carta do urso. Carta da carta. O que mais? Nossa, já veio as 3. Embaixo do caixão, temos a carta da cegonha. O que é cegonha? O que nós estamos conversando todo esse tempo aqui? Novos inícios. Um novo ciclo está para chegar na sua vida. É por isso que isso teve que acontecer. Abaixo da torre, a carta da criança. Mais uma carta de começo. Isso daqui, gente, pode estar sendo doloroso, pode estar sendo pesado. Vai ser, tá? Eu não tô aqui pra te enganar, a espiritualidade muito menos pra ficar amaciando carne pra você. Até porque você já é bem crescidinha e já entendeu que a vida é mais feita de aprendizado. E aprendizado, infelizmente, é na dor. É se estabacando feio no chão que a gente aprende a andar de bicicleta. E aprender a andar de bicicleta dói, né? Porque os tombos que a gente cai de bicicleta, que eu me lembro, andar de bicicleta é a melhor coisa que eu aprendi na minha infância, mas foi igualmente doloroso. Essa evolução de vida pessoal, espiritual, basicamente isso. Aqui com a carta dos ratos, temos uma sequência aqui nessa terceira coluna, que é urso, carta e os ratos. Então, essa pessoa que houve esse afastamento, esse rompimento, esse término, tem uma personalidade difícil. É uma pessoa extremamente possessiva, controladora, pode ter um ciúme também muito forte, uma posse, e essa pessoa vai tentar novamente entrar na sua vida.
vai tentar novamente fazer contato. Vai mandar mensagem, vai te procurar, vai te ligar, vai aparecer na tua porta, sei lá, depende do grau de loucura da pessoa, né? Cada um é cada um. O urso, a personalidade dessa pessoa já é difícil, já é uma pessoa difícil, é uma pessoa complicada aqui, é uma pessoa extremamente possessiva, controladora. Então, assim, pode ser que essa pessoa apareça na sua vida de novo, querendo, sabe? Temos a carta do jardim e dos caminhos. Pode ser que essa pessoa apareça nos seus ambientes, pode aparecer no seu trabalho, pode aparecer na sua casa, pode aparecer na casa de algum familiar. Essa pessoa pode aparecer nos seus ambientes. Mas, depois do jardim, temos a carta dos caminhos. Cada um vai para um lado. Não tem jeito, gente. Não vai ter jeito aqui. Essa pessoa vai tentar, vai correr atrás de você, vai ser um processo bem cansativo, vai tentar te desgastar, vai tentar te... Mas aqui, claramente, depois dos caminhos, temos a carta da cobra. Isso aqui é uma transformação. Gente, vocês vão passar por uma transformação. Uma nova vida, uma nova etapa. Não cabe mais essa pessoa. Não cabe mais essa pessoa com essa personalidade. Agora eu tô entendendo por que tão difícil e tá sendo tão difícil. É uma pessoa que não colabora aqui, ela não vai colaborar. Sendo que quem tem que colaborar com você é você. Concorda? Aqui, ó. Cavaleiro. Segue a tua vida, segue a sua vida e se proteja. Se proteja de tudo e qualquer coisa. A espiritualidade está com você. A espiritualidade vai dissipar essas nuvens, essa neblina, essas dúvidas, essa tristeza, esse cansaço. É assim mesmo, olha aqui. Depois. É assim, gente. O processo, infelizmente, o processo de separação, de término, de rompimento, principalmente com a pessoa controladora, possessiva, que tem uma personalidade difícil, é um término um pouco mais doloroso, é um término um pouco mais penoso, é cansativo, isso aqui. Porque a pessoa ainda fica ali querendo ela não te ama mais, mas ela quer te controlar. E isso aqui não cabe mais. Essa pessoa não cabe mais. Independente de ter sido bom, de ter sido ruim, não é sobre isso. Acho que tudo dura o tempo que tem que durar, para o aprendizado de ambos, de todas as partes. Acabou. Acabou porque teve que acabar. Porque se essa pessoa um dia foi uma pessoa boa, uma pessoa que te ensinou muitas coisas, teve muito amor, muita parceria, amizade, cumplicidade, ótimo, perfeito, é isso. Sendo que, em algum momento, se essa pessoa foi boa pra você, em algum momento ela se transformou. Eu acho difícil. Eu acho que essa pessoa sempre foi assim. Pelo que tá me mostrando aqui, essa pessoa sempre foi assim. Só você que não enxergava ou não queria enxergar. Mas aqui acabou, gente. Acabou. Agora é vida bola pra frente. Bola pra frente. Vamos embora pra longe, vamos pra outro lugar, vamos viver outra vida, vamos desbravar novos horizontes. Vamos pra frente, que atrás vem gente. E vem gente boa, vem amor sincero, vem gente honesta, vem gente bacana. Mas isso não é papo pra agora, isso é papo de futuro, tá? Mas vocês precisam colocar uma pedra em cima disso, desse ciclo, para que o sol volte a brilhar, ok? Vamos lá, gente, pra quem escolheu essa carta aqui do urso. A cruz. A cruz fala sobre a espiritualidade, né? A carta da espiritualidade, chicote. A espiritualidade está tirando da vida de vocês uma pessoa extremamente tóxica, extremamente possessiva. É uma pessoa... O que eu vou dizer? Eu tô sentindo uma energia dessa carta aqui. Tô sentindo uma energia desse urso extremamente nociva, sabe? E ela é, né? Afinal de contas, a espiritualidade tá tirando da sua vida com chicote aqui, ó. Olha só. A espiritualidade metendo chicote nesse urso aqui, ó. No sentido de tirar da sua vida uma pessoa que não presta, gente. Essa pessoa aqui não presta, tá? Não sei se ela presta pro lado de lá, mas pro lado do teu lado ela não presta. Enfim. Aí fica esse urso. É uma pessoa... A carta é uma pessoa que você conversa. A carta do coração aqui. Coração e mulher no fundo de deck.
Parece que é uma pessoa que você troca mensagens, que você vem conversando, e se vocês vêm flertando com alguém, mas aqui essa pessoa... Esquisita essa pessoa. E se for isso mesmo, a espiritualidade não vai deixar não, tá? A espiritualidade já vai meter o pé na porta, já vai meter o pé nos peitos aqui. Não vai ficar. Não vai ficar. A mulher, abaixo da cruz, tem a proteção de uma guardiã aqui. Pode ser uma pombogira, embaixo pode... do chicote, a carta do cachorro. Uma guardiã aqui. E pelo que ela está me falando aqui, ela já te avisou. Pelo que ela está me falando aqui, ela já te avisou. Da forma dela, né? Ou você já recebeu alguma intuição, ou alguém, algum amigo, algum familiar teu já falou, ó, pô, fulano, essa pessoa é esquisita. Alguma pulga atrás da sua orelha já foi plantada devido a essa guardiã aqui, ó. Pode ser uma cigana. Tá me parecendo uma cigana, tô escutando uma energia de uma cigana. Pode ser padilha. Ela já te plantou uma pulga atrás da tua orelha pra tu ficar esperta. Ó, é uma pessoa que você tá de trelelê. Tá de conversinha, um ficante novo, uma pessoa que você tá conversando, que você tá interessada. Mas aqui, ó, não vai dar certo, não vai ficar, a sua espiritualidade não vai permitir, já pra te livrar de um transtorno futuro. Vou até tomar um café. Pelo amor de Deus. Eu gosto assim, quando a espiritualidade já aparece, já pra meter o pé nos peitos já. Falar, você não vai ficar com essa pessoa não, porque olha essa pessoa aqui, ó. Olha só o que essa pessoa é. Eu gosto assim, pra gente não perder tempo com filha, com filhinho, com filhinha de mamãe, entendeu? Pra não falar outra coisa. Galera, quem tirou a carta da cegonha? A cegonha já fala sobre novos começos, tá? Novos começos, novos inícios. E a carta fala sobre mensagem, comunicação. O que mais? Um homem. No tarô não existe homem ou mulher, é a energia da pessoa. Uma pessoa que tem uma energia masculina. Deu pra entender? Uma pessoa que tem uma energia masculina pode vir a te mandar uma mensagem, te procurar com uma finalidade de começo. Começo, recomeço, alguma coisa nova, tá? Clarifica, por favor. Navio, embaixo da cegonha. Clarifica a carta. Carta da montanha, remete à distância, então pode ser uma mensagem, uma comunicação de uma pessoa distante de você, não é a pessoa do seu convívio, não é a pessoa que está perto de você, pode ser até uma distância geográfica mesmo, mas de qualquer forma é uma pessoa que você não tem muito contato, tá? Abaixo do homem. Nossa, duas cartas. Caixão e torre. Abaixo do homem. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo, gente? Vamos entender isso aqui um pouco. O que essa comunicação, essa pessoa aqui, que tá distante de vocês, tá me parecendo um rompimento. Houve um rompimento no passado, tá? Aqui parece um ex que vai voltar a te procurar. Onde vocês tiveram um término, um rompimento muito pesado na época. Parece que foi um rompimento meio que repentino, muito sem explicação. Parece que foi um rompimento meio caótico, meio sem muita explicação, uma coisa meio que ficou meio pairando no ar, sabe? E agora essa pessoa entra em contato com vocês novamente. Com uma proposta, com um convite. Ô, boquinha maldita. Maldita não, abençoada. Que as rosas é bênção, tá? Embaixo da cegonha. É isso mesmo, galera. Uma ex do passado que vocês tiveram um rompimento repentino. Ficou uma coisa meio sem explicação. E agora essa pessoa volta com uma nova proposta pra você. Essa pessoa aqui nunca te esqueceu. Essa é a verdade. Essa pessoa que nunca te esqueceu. Isso aqui tá parecendo um recomeço. Ah, mas também tem uma outra mensagem para um outro grupo. Agora que eu recebi aqui no ponto. Se não for um ex, pode ser que você esteja se comunicando, se relacionando com alguém novo, já há um tempo, mas essa pessoa estava comprometida com uma outra pessoa, né? Mas aqui tá me mostrando que haverá um rompimento e que essa pessoa vai te procurar. Ela vai terminar o relacionamento dela por algum motivo aí bem do nada.
Vai ser um rompimento, não vai ser fácil, tá? Vai ser um rompimento doloroso, essa pessoa vai passar por um rompimento bem assim, sabe aquele pá, aquele corte assim, do nada. Vai ser uma coisa meio assim. E essa pessoa tem sentimentos por você e ela vai te procurar. Aqui no fundo de deck. Buquê, convite, a chave. Gente, essa pessoa já estava escrito para ser, já tá nos seus caminhos. Já era para ser seu, já era para ser sua. Essa pessoa. Mas não era para ser antes, era para ser agora. Agora eu tô entendendo. E a sua ancestralidade que tá, a sua espiritualidade, né, os seus mentores, seus guias de base, é que estão fazendo tudo isso acontecer. Tá? E você adapta a sua vida. Se for um ex ou se for uma pessoa nova que você está se conversando agora, não era para ser antes. Essa pessoa tinha um relacionamento, ou vocês tiveram um relacionamento conturbado, que não era para ser naquele momento, era para ser agora. Aqui, ó, seu guardião, seu anjo da guarda trazendo, fazendo todo esse reboliço aqui, cortando esse relacionamento, cortando o que tinha de empecilho entre vocês, pro nascimento de uma coisa nova. Ah, que bonitinho aqui, ó. O corte que eu falei, a espiritualidade, vocês indo em direção a essa pessoa, ou essa pessoa vindo em direção a você. Olha aqui, gente. Ai, que bonitinho. Gente, é isso. Agora o amor está no ar. Isso aqui já estava escrito, já era para ser. Vocês têm uma conexão aqui. Se houve houve um afastamento, houve um rompimento para limpar o terreno, entendeu? Era para vocês organizarem a vida de vocês. Agora eu tô entendendo. Tá bom? Mas assim, pode ficar tranquila que essa pessoa é uma pessoa que veio para somar, tá? É uma pessoa que vai te trazer muita paixão, muito amor, muito fogo. Mas não só, né? Amor, como dizia minha avó, amor não enche barriga de ninguém. Amor não enche barriga de ninguém, mas no caso aqui, não é só isso. Vai ter amizade, vai ter parceria. Vai ser sincero, vai ser de verdade, tá bom? Então é isso, abre teu coraçãozinho, não fica com medo, com receio ou com sei lá o que, não. Dá uma chance, porque é a sua própria espiritualidade que tá intervindo aqui, que tá armando esse circo todinho aqui pra vocês. Porque vocês aqui, gente, era pra vocês se encontrarem agora, tem muito amor aqui. O relacionamento que vocês vão ter vai ser maravilhoso, maravilhoso. Abre o coração, vai sem medo e fé. Gente, vai ser feliz. Vai ser feliz.